Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Simplificar, um podcast que reúne os protagonistas do setor público de todo o Brasil para compartilharem suas experiências e percepções sobre a transformação digital e mostrarem como a tecnologia pode simplificar a vida das pessoas. O meu nome é Delza Assis e a partir de agora a gente vai explorar um universo de possibilidades para as nossas cidades. Bom, o tema do episódio de hoje é o cidadão de Aracaju no centro do governo digital. E eu tenho aqui comigo o David Cardoso, que é engenheiro de software de projetos da Prefeitura de Aracaju e formado em engenharia de software e sistemas de internet pela FANESE. Também foi responsável pela construção, pela criação da plataforma Aju Inteligente. Seja bem-vindo, David. Bom dia, Delza, tudo bom? Tudo ótimo. E com você? Tranquilo, tá? Satisfação estar aqui com vocês. Imagina, a satisfação é nossa. Então, David, já que o tema do nosso programa hoje é falar sobre o cidadão no centro do governo digital, eu quero começar falando sobre acesso a serviços públicos. E é importante falar para a nossa audiência aqui que esse é um tema de extrema relevância quando a gente fala de administração pública, porque a gente não pode esquecer que a função dessa administração é, de fato, proteger, perseguir o interesse público. E quando a gente está falando de uma gestão pública centrada no cidadão, a gente está falando de um dos melhores temas sobre gestão pública. E eu queria começar, David, falando um pouco sobre a pandemia, que foi um período que realmente trouxe uma crise inédita para a gente, para acesso a serviços públicos, e a gente lembra de como foi tudo isso no Brasil, aqueles momentos de emergência sanitária, tudo fechando. E por mais que muitas prefeituras já tivessem começado antes a digitalizarem as suas atuações, seus serviços, a gente sabe que foi nesse momento que houve um grande boom mesmo da gente tentar encontrar formas de viabilizar o atendimento à população sem criar ambientes que favorecessem a contaminação das pessoas. E eu queria saber como foi esse momento aí em Aracaju, se vocês já vinham pensando em uma forma mais digital de prestação de serviços públicos antes da pandemia, ou se foi na pandemia que vocês começaram, e se na pandemia vocês tiveram alguma iniciativa específica que foi perpetuada aí para um momento pós-pandemia. Bom, na verdade, vamos dizer o seguinte, essa gestão, tá, que é a gestão passada, se eu não me engano, de 2018 para cá, uma gestão que está acontecendo, o mote dessa gestão era sempre a inovação, tá, e o avanço tecnológico na vida do cidadão. Acredito que um dos fatores principais que nos ajudou muito durante a pandemia foi que, por exemplo, acho que 2018, 2019, a gente teve uma virada de decisão. Chegou e disse, não, vamos virtualizar alguns processos daqui da prefeitura, tá? Pelo menos processos internos. Vamos começar a zerar papel, tá? Vamos eliminar papel aqui dos nossos rankings, vamos tirar essa questão dos nossos arquivos serem em papel, tá tramitando nossas coisas em papel, vai papel para lá, vai papel para cá, manda um boy em um órgão que fica do outro lado da cidade, porque aqui, tá, o nosso centro administrativo, nossas secretarias, elas não são todas em um único local. A gente tem um prédio, tá geograficamente, tá? A gente tem um prédio que meio que concentra alguns desses órgãos, concentra parte do gabinete do prefeito e tal, mas a gente tem órgãos finalísticos, secretarias que ficam em pontos distintos da cidade, em pontos que elas são mais necessárias de estar. E aí você tinha todo esse custo com deslocamento, a questão dos papéis, até mesmo a questão da segurança, entendeu? Em relação a esse extravio de informação que antes acontecia, a gente decidiu que vamos acabar com isso, agora é tudo digital. Houve essa virtualização, que foi o nosso primeiro passo, tá? Que quando a gente começou já a engatinhar, meio que se acostumamos com a rotina dos processos virtuais, até mesmo via um doc, tá? Começar a tramitar entre os órgãos de forma digital,
Foi quando chegou realmente a pandemia. Veio o lockdown e veio essa necessidade da gente, não pode, a gente tem que fechar, mas a gente não pode parar o atendimento ao cidadão. E aí, o que a gente vai fazer? Aí houve-se uma primeira versão, então a gente começou a correr ainda antes mesmo do lockdown realmente acontecer, que eu lembro que o lockdown aqui foi próximo do aniversário da cidade, por coincidência, acho que 17, 19 de março, entendeu? E aí foi quando realmente tudo fechou, a cidade parou, todo mundo em suas casas, e aí, o serviço público não pode parar, certo? Aí lançou-se a primeira versão, tá, do agente inteligente, que era para poder fazer com que o cidadão ainda assim tivesse acesso às solicitações, tivesse acesso à prefeitura da sua própria casa, certo? Com o tempo a gente foi trabalhando com isso, tá? Durante acho que 2020, o início de tudo, foi 2020 mais ou menos, foi quando teve todo o início, toda essa primeira versão, a gente já trabalhou alguns meses com ela, tá? Foi realmente algo bem nas pressas, algo que tipo, tem que sair agora, não adianta, ou saiu a gente para. E acabou lançando, e para ter fôlego, para ter um certo tempo para poder estruturar algumas outras coisas, poder deixar até em consonância com o nosso back-office, no caso, nossas plataformas internas, um doc e outros serviços que a gente utiliza internamente para poder ser algo transparente ao cidadão. O cidadão entra, vai ver lá um pedido, uma solicitação que ele pode fazer e vai solicitar, entendeu? Tanto que acho que de janeiro de 2021 a gente acabou lançando a versão que está atualmente disponível e mais estruturada, certo? Com mais acesso ao cidadão, tentando de certa forma facilitar muito esse acesso ao cidadão, porque a gente tem níveis de usuários que vão variar em todos os aspectos. Tá? A gente tem aquele usuário um pouco mais safo com tecnologia e tem aquele usuário que tem certa dificuldade, tem um usuário que já, vamos dizer assim, já é idoso, tem aquele celular ali, mas ainda não tem todo o traquejo tecnológico, entendeu? Mas de qualquer forma, tipo, a gente consegue receber essas solicitações das pessoas, entendeu? Consegue receber, tratar, tanto que hoje a principal porta de entrada dos processos na prefeitura vem sendo de forma digital, tá? Para não dizer a única, né? Até porque, assim, existem certos pontos que a gente tem balcão de atendimento, tá? Mas o que o balcão de atendimento faz é receber o cidadão e, através da plataforma, acabar fazendo a solicitação dele. Então, estamos 100% digital. Né? Exato. A coisa hoje em dia já nasce digital, entendeu? Tanto que uma das coisas que brilha aqui os olhos do nosso secretário é o quanto a gente economizou com papel. Não só em questão de dinheiro, mas em questão de espaço, questão também de questão de pesquisa, arquivo, certo? A gente tinha antes galpões e galpões com papelada, certo? Esses papéis eles acabaram sendo já digitalizados, a gente finalizou recente. Tá? Basicamente toda a documentação da prefeitura hoje ela é digital, entendeu? Então Aracaju a gente pode dizer que trabalha de forma digital, já virtual, já desde 2021, certo? E a gente não para por aí. Tem alguns projetos que a gente já está com ele pronto, certo? Tem já a gente já sabe o que a gente quer, que eu acho que no setor público a parte mais difícil é a gente conseguir desenhar algo que realmente é algo que nós queremos, é uma necessidade nossa, entendeu? E essa necessidade ela ser, vamos dizer assim,
e essa necessidade ela ser compreendida por todos que fazem parte do processo, tá? Nosso plano é que Aracaju tenha uma identificação de pessoa, vamos dizer assim, única, tá? Algo que acontece em alguns momentos é você chega em um órgão, tipo, sei lá, Delta chegou para solicitar alguma coisa no órgão X, aí tem lá o registro dela, tudo mais, solicitou, só que aí ela depois vai em um órgão Y, acaba fazendo um novo cadastro lá, uma questão de urgência, ou não recupera o cadastro que ela já tinha e meio que acabava criando uma duplicata da Delta, vamos dizer assim, Sim. certo? E isso acabava gerando certa duplicidade, certas dificuldades para a gente poder, vamos dizer assim, gerenciar e conhecer melhor a nossa população, certo? O nosso plano é que possamos deixar um CPF, certo? Um CPF por prefeitura, vamos dizer assim. A pessoa seja identificável em qualquer órgão que ela já passou, teve um atendimento em algum momento da sua vida de forma digital, certo? Que é o nosso mote do cidadão único, né? Do cidadão inteligente. Que aí, a partir disso, a gente pode tentar controlar melhor esses dados. Quando eu digo controlar, fazer políticas públicas da maneira certa, certo? Tendo esse dado podendo cruzar dados de maneira mais efetiva, identificando as pessoas, as suas localidades, suas necessidades, os órgãos que estão próximos dela e tudo mais, entende? Eu acredito que isso vai ser um ganho inestimável para a cidade em si. Não falo nem como gestão, mas como cidade mesmo, certo? A gente acabou fazendo algumas visitas enquanto desenhávamos o projeto e na medida que a gente conversava com outros lugares, com outras cidades, o pessoal meio que se espantava Aracaju desse tamanho, lá no Nordeste, já sabe o que quer dessa forma, já tem assim algo tão definido, tão desenhado nesse nível, entendeu? E meio que isso foi bacana, a gente trocou figurinha com outras prefeituras, outros estados, entendeu? E eu acho que é algo que o Brasil em si vem convergindo agora para isso, não só Aracaju, sabe? Sim. Basicamente são essas nossas vamos dizer assim, o nosso objetivo principal, sabe? É interessante você falar isso, David, porque a gente vê que a gestão de vocês está muito comprometida com o que existe de mais recente quando a gente fala de governo digital. Né? A gente teve esse ano aí o lançamento da Estratégia Nacional de Governo Digital, que foi previsto na Lei de Governo Digital, que é uma coisa que eu acho que a gente precisa dar mais visibilidade para essa legislação, que é tão importante para essa pauta. Né? E lá nessa lei, entre os seus princípios, a gente tem o governo como plataforma e orientado pelo usuário, que eu acredito que se alinha muito com o que você está me dizendo aqui agora. Né? E a gente já viu alguns pronunciamentos de vocês aí quando falam do Aju Inteligente, dizendo que o Aju Inteligente ele vem evoluindo da condição de projeto para ser consolidado como um produto e que ele passa por uma contínua evolução para interagir cada vez mais e melhor com o usuário, né? Seria interessante se você pudesse aprofundar mais essa ideia voltada para o Aju Inteligente e falar um pouco mais sobre essa plataforma, né, sobre esse governo como plataforma que performa cada vez melhor a partir do momento que ele tem a experiência do usuário ali integrada. Então, correto, Delza. A gente, acho que foi no início do ano passado, a gente até recebeu alguns, foi no início do ano passado, foi no início desse ano, não vou recordar agora. Recebemos até alguns questionamentos em relação à lei de governo digital, certo? Porque um dos nossos motes, certo, era sempre a questão da inovação e tecnologia.
E aí fomos questionados, assim, publicamente sobre, e tivemos a oportunidade de escrever sobre isso e apontar, dizer, a lei foi lançada agora, mas já tem um tempo, que era Aracaju, certo? A cidade em si, nós aqui já vimos cumprindo certas diretrizes que, querendo ou não, acabaram resultando nessa lei, entendeu? Coisa mesmo nossa daqui, a gente já vem tentando seguir boas práticas desde sempre, e foi recompensante quando a gente viu que muitas dessas coisas que a gente já faz acabaram sendo refletidas nessa lei. E agora, essa lei é como a gente vai tomar de base daqui para frente, né, no caso. Já em relação à experiência do usuário, aquilo que eu tentei, que eu falei antes, né? Possuímos N níveis de usuários, alguns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, certo? Nossa versão inicial, aquela logo do início da pandemia, ela trabalhava como se fosse, vamos dizer assim, como uma forma de, como é que eu posso explicar? Ela era como se fosse um menu de celular talvez. Você tinha N opções e uma opção entrava em outra opção, que acabava entrando em outra opção. E aí às vezes você dava 9, 10 cliques para encontrar um serviço que você acabava, tipo, nem sempre era o serviço que você queria. Tá? Isso para o cidadão, principalmente aquele com mais dificuldade, era terrível. Tá? Quando a gente já reformulou, redesenhou para essa estrutura, para esse alicerce que a gente jogou hoje em dia, certo? A gente pensou muito nisso, tanto que a gente delimitou, tá? Que o cidadão tem que conseguir encontrar um serviço em no máximo 3 cliques. A pessoa que entra na plataforma hoje, ela tipo, consegue encontrar um serviço, na pior das hipóteses, com 3 cliques, entendeu? Então facilita muito. Claro que não vai eliminar 100% dos casos que às vezes o cidadão pede uma coisa e na verdade queria pedir uma outra. A gente vem trabalhando internamente, tá, nessas normativas para tentar auxiliar as escolhas dos nossos serviços, tentar identificar eles e categorizar assim, de uma melhor forma para o cidadão. Mas em relação ao anterior, pô, a gente melhorou bastante, certo? Decaiu muito nesse quesito, assim, das pessoas não encontrarem o que querem, tá? Coisa, nascemos responsivos, nascemos já com as tecnologias que, querendo ou não, na época eram recentes, mas hoje são tecnologias de mercado já bem consolidadas. Tanto que é uma plataforma que basicamente ela está 24/7 recebendo N cargas, e ainda assim tipo, atende perfeitamente, entendeu? Não chegou a deixar a gente na mão. Uhum. Sim, e essa experiência que você me fala, David, me parece que esses esforços vão ter algum impacto aí na percepção que o cidadão tem em relação à gestão, né? Porque Sim. a gente está falando de um esforço da gestão para melhorar essa experiência, para que ele tenha acesso a serviços públicos de uma forma mais fácil, mais rápida. E eu queria saber a sua opinião, assim, você entende que esse processo de digitalização de serviços, esse cuidado de ouvir o cidadão também, né, o que ele tem a dizer, que a gente sabe que hoje é uma demanda do cidadão atual, né, ele quer ser ouvido e quer que o que ele diz seja levado em consideração pela gestão pública. Então, você acredita que esses esforços que vocês fazem trouxe uma mudança, um impacto no relacionamento da gestão de Aracaju, da Prefeitura de Aracaju com o cidadão aí do município? Acredito que sim, certo? A gente pode medir isso ainda em 2020, ainda em 2021 ou foi 2022, a gente já conseguiu medir, mensurar certas coisas. Creio que a desburocratização dos serviços para o cidadão, a agilidade, ela foi um ganho imenso. Tá? Tínhamos serviços
que demoravam cerca de 300 dias para serem concluídos, certo? Nossa, quase um Por ano. exemplo, a pessoa pedia um alvará em um dos nossos órgãos aqui, pedia um alvará, ele começava a tramitar por um lado, por outro, vai papel para lá, vai papel para cá, certo? E podia chegar, vamos dizer, a um ano para a pessoa ter esse alvará em mãos. Com a digitalização dos nossos processos, com essa virtualização dos nossos processos, com esse processo já nascendo de forma digital, esse tempo de entrega ele caiu para, na pior das hipóteses, 27 dias, entendeu? Assim, uma Nossa, média de 27 dias. Isso em 2021 foi logo no início, assim, que ainda tinha muitos processos em aberto, certo? Da forma antiga, que acabaram puxando essa média para baixo. 2022 a gente já tipo, manter uma média de mais ou menos 15 dias, ou algo assim, já ele já nascendo digital, entendeu? Com 15 dias a gente meio que consegue já estar liberando todo esse tipo de documentação que uma solicitação. Isso é um dos casos que eu lembro assim de cabeça, sabe? Um dos casos que eu acredito que auxilia muito para o cidadão, né? Você pede uma coisa, quando você chega ao ato de pedir uma coisa num órgão público é porque você está precisando. Então, demorar um ano para essa resolução, demorar um mês, 2 meses, é complicado. Tá? É claro que a gente ainda não atingiu 100% da nossa maturidade. A gente vem trabalhando internamente em nossos processos, tá? Para tentar normatizar e agilizar certas questões. Mas, por exemplo, estamos agora finalizando, acho que 5 ou 6 projetos só de uma área específica, certo? Reformulando N coisas aqui na prefeitura, as olheiras não me deixam mentir, entendeu? Nem esses garranchos aqui, o pessoal da infra tá dia e noite feito louco aqui, correndo para tentar entregar algumas demandas que a gente está construindo um alicerce para poder ter a segurança de trabalhar, tá, nesses próximos anos com essa questão do governo digital mesmo, pesado. Tá? A gente desde 2018, 2019, a gente já trabalha com a nossa RIMA, tá? Que é a Rede Intermunicipal de Aracaju, acredito. Que é uma grande LAN, uma LAN metropolitana, tá? Que em N pontos da cidade, a gente tem vários pontos de presença espalhados na cidade, a gente consegue permanecer dentro da mesma rede. Então, uma coisa gigante de se manter, algo absurdo, mas que ainda assim é um ganho para nós, é um ganho para o cidadão. Agora mesmo a gente está implementando uma nuvem, tá? Uma nuvem da prefeitura. Já estamos com os containers instalados, já estamos finalizando já a nossa preparação para o moving deles, que deve acontecer ainda esse mês, entendeu? Então, coisa sobre coisa, como eu gosto de dizer, como o nosso diretor diz, esse é apenas o nosso alicerce para as coisas que estão por vir, para as coisas maiores realmente. A Aracaju ela vem crescendo de uma forma absurda, não só como cidade, mas também nessa questão, nessa maturidade da gestão em si. A gente está tendo todo esse cuidado para poder lançar esses projetos da melhor forma possível, porque, querendo ou não, são impactos diretos na vida da população. A exatamente. gente, ar que a gente mude, ela vai impactar uma comunidade, por exemplo, de uma forma que a gente só vai conseguir medir depois de feito, entende? E aí, todo esse projeto que a gente vai acabar lançando esperando sim um ganho enorme, esperando sim ter toda essa repercussão e esperando sim que possamos nos tornar 100% digital, tá? Um governo em Aracaju, até mesmo um governo em Sergipe, como
A nossa experiência aqui vem sendo benéfica. O governador em exercício meio que a gente meio que troca muita figurinha, vamos dizer assim, certo? E acaba meio que expandindo essa ideia, expandindo essa corrente de boas práticas, sabe? Sim, Aí o governo, a parte do Estado está também agora ingressando com isso, começando já a estruturar uma rede dele, sabe? sim. Para tentar manter sempre a mesma rede. E são pequenas mudanças, coisas do dia a dia, trabalho mesmo de formiguinha que a gente vai vendo e pô, não tem como não brilhar os olhos, né? Não tem como não se orgulhar, né, David? Porque é um legado que a Correto, gestão está deixando para o município e para o cidadão. E é importante a gente ter essa correto, percepção que todo esse trabalho que é feito nos bastidores, ele vai ser sentido lá na ponta pelo cidadão. E quando a gente vê esses resultados assim tão grandes, a gente fica muito feliz, assim, com o coração cheio de ver gente na gestão pública fazendo esse tipo de trabalho. Então, desde já eu te parabenizo aí por tanto esforço. Suas olheiras vão valer a pena, tá? Então, e eu queria continuar, David, falando um pouco mais sobre o cidadão, né, que é o tema do nosso podcast, e vindo para um projeto de vocês que também já se tornou um case de sucesso no Brasil, que é o Procon digital, né, todo digitalizado. A gente também, quando fala de Procon, a gente está falando de um cidadão e de ouvir esse cidadão enquanto consumidor, e a gente sabe que digitalizar esse serviço também traz um grande impacto nesse relacionamento, tanto para o cidadão que está sendo atendido, quanto para o servidor público que está ali no Procon realizando esses atendimentos. Então, ele passa a ter mais qualidade de trabalho. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse projeto, né? Em especial as mudanças que vocês sentiram na eficiência dos processos do Procon, no trabalho dos servidores ao vencer cada etapa aí desses procedimentos. Conta um pouco mais para a gente, para que o pessoal possa se inspirar aí nas prefeituras de todo o Brasil. pronto. A questão do Procon foi até recente, acho que em junho, julho, que a gente acabou implantando essa nova onda, tá? Nosso consumidor, nosso Procon em si trabalhava de forma presencial. Tá? Todo atendimento que era realizado, ele era realizado presencialmente. Tá? A pessoa ia no órgão, acabava agendando um horário, acabava indo lá com a documentação, só para fazer uma denúncia às vezes, ou para fazer uma reclamação, entendeu? Para abrir um processo que ele se sentiu lesado, certo? E isso a gente olhou assim e disse, pô, o PROCON, em si, durante o início dessa gestão atual, houve um planejamento estratégico. E um dos projetos do PROCON era que eles conseguissem virtualizar esse atendimento deles, esse processo deles lá interno, porque até então corria todo em papel. E agora, em junho, a gente, depois de muitas rodadas, muitas coisas acontecendo, a gente conseguiu alinhar com eles uma forma de poder fazer isso. Como eu te disse, todo o atendimento deles era presencial. Hoje, a partir do tanto do Hoje Inteligente quanto do Unlock, o cidadão pode chegar de casa, fazer uma denúncia ou uma reclamação que com, vai ser registrada com a nossa instituição, com o nosso PROCON, certo? Tem que deixar claro que tipo, o PROCON Aracaju, tá? Porque às vezes a gente tem cidades vizinhas, cidades da grande Aracaju e tal, que querendo ou não é bem próximo, entendeu? Você, em 5 minutos você está em uma cidade ou em outra. O pessoal acabava procurando muito o Procon Aracaju e aí via que tentava abrir uma coisa, mas aí ele morava em outra cidade e meio que não acabava conseguindo dar andamento com isso. Aí, com essa virtualização, a gente agora consegue não acolher totalmente, tá, esse cidadão de outras cidades, mas a gente consegue fazer com que ele não perca o tempo de se dirigir a uma cidade que não é a dele, a um PROCON que não é o dele,
tá? Que a gente também não pode simplesmente mudar essa jurisdição, tá? No momento é algo que está no radar, a gente ter uma certa comunicação, tanto com o PROCON estadual como com outros PROCONs, mas ainda não está implementado. O cidadão consegue, da própria casa, por internet, abrir a sua reclamação, que é registrada e se transformar no processo. Esse processo ele pode resultar em uma série de fiscalizações, visitas dos agentes do PROCON. Toda essa fiscalização, relatórios e afins que eram gerados, eles eram gerados ainda com papel, prancheta. O pessoal ia lá com papelzinho, fazia a notificação para a loja em si sei lá, enviava por uma R, tinha um custo absurdo com essa entrega de correios e tudo mais. Hoje, eles já fazem isso de forma digital. Chegam lá com o próprio celular mesmo, um tablet, com o aplicativo da fiscalização, fazem a fiscalização, todos os apontamentos necessários, certo? Isso, claro, se baseando no processo da denúncia que houve e tudo mais, atrelando isso a eles, entende? E a pessoa já é notificada quase que imediatamente, a partir por e-mail, entendeu? No momento que a fiscalização é registrada, a pessoa, minutos depois, já recebe essa confirmação, já recebe essas notificações dizendo que olha, foi feita a fiscalização, está aqui, todo o trâmite que vai ocorrer a partir dela, entende? Isso reduziu muito alguns gaps que nós tínhamos, sem contar também com as adequações da LGPD, que antes o papel podia ser extraviado, podia ser perdido, você podia perder um dado ou outro, agora você não tem mais esse risco. O ganho de segurança com a digitalização é muito grande, né? E, bom, David, você trouxe muito conteúdo para a gente hoje. Eu estou muito alegre que você conseguiu participar com a gente, porque a experiência de Aracaju é, de fato, muito valiosa para a gente levar para todo o Brasil, né? Para todo mundo aprender como é que Aracaju está se tornando tão digital e tão eficiente. E a gente está já se encaminhando para o fim do nosso podcast, mas eu quero finalizar trazendo uma ideia que vocês trazem no planejamento estratégico da gestão, que é dizer que o foco da gestão é uma cidade humana, inteligente e criativa. Eu achei isso sensacional. Assim, eu queria ouvir de você como que essa ideia, né, levou Aracaju pelos caminhos da transformação digital, né? Ou seja, como que a tecnologia e a inovação conseguem fazer uma cidade ser mais humana, mais inteligente, mais criativa? Cara, eu acredito, eu aqui agora eu vou expressar uma opinião minha, na verdade, né? Eu acredito assim, isso vem de uma reunião que também eu acabei participando, onde o atual gestor, tá, o prefeito atual, ele expressou um desejo dele, tá? Ele expressou um desejo que era basicamente, não era nem assim, uma coisa de outro mundo, mas era algo bem trabalhoso, bem capilarizado, tá? Ele simplesmente disse que quer que uma criança que entre na escola, o pai saiba que aquela criança está entrando na escola, as crianças tenham a segurança de entrar na escola, saber se o que ela entrou, com quem entrou, ter tudo isso registrado. No momento que a criança adentrou na área escolar, o pai recebeu uma notificação, tá? Ter do tipo, essa criança acabou faltando, mas aí ela deu entrada em uma UPA, em um posto de saúde, tá lá o CPF dela. Quer que isso saiba-se o porquê disso, entendeu? Essa criança está faltando muito. Por que essa criança está faltando muito? Entendeu? Vamos ver que aí consegue-se rastrear toda essa questão de essa criança está faltando muito porque ela está semana sim, semana não, dando entrada na UPA que fica no bairro dela. Por que essa criança está dando toda semana entrada nessa UPA? O que está acontecendo? Aí possa-se
a partir desses cruzamentos, se verificar, tem o saneamento adequado no bairro onde ela mora, tá ocorrendo tudo bem com essa família, entendeu? Ter esse approach, esse cuidado mais aproximado com o cidadão, trazer o cidadão para próximo da gestão, não é uma questão de, quando eu digo, eu na verdade me confundo, não é trazer o cidadão para próximo da gestão em si, trazer para próximo do governo. Ele tem que sentir que ele é parte da cidade e parte fundamental do funcionamento da cidade, entende? Então, eu acredito que esse desejo certo foi o que acabou resultando nessa mais humana, mais inteligente e mais criativa. Muito, muito bom. Bom, gente, a gente acabou de ter uma aula aqui com Aracaju sobre gestão pública baseada em evidências e orientada pelo usuário. Esse é um dos temas mais quentes quando a gente fala de governo digital, de gestão pública e governança pública. Por isso eu quero agradecer ao David mais uma vez pela sua presença aqui, por tantos ensinamentos. A gente vai ficando por aqui com o nosso Pode Simplificar, mas não deixe de acompanhar e fique ligado nos próximos episódios. Obrigada por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima. Tchau!